Meus queridos, máximo respeito por vocês. Máximo respeito, vocês são foda. Ontem mostramos o verdadeiro sentido mesmo de comunidade lá no canal da Renata. Que legal, tava olhando os comentários lá, muita gente do Opina Porco. O Opina Porco invadiu lá falando assim, ó, vim pelo neto do Opina Porco, vim pelo Opina Porco. Muito legal mesmo. E vários likes assim, em cima das mensagens que a galera mandou pra ela lá. Fiquei muito contente, obrigado de coração. Eu acho que é isso, cara, nós somos comunidade. Nós somos comunidade. E uma maneira da gente provar isso é não sendo apenas assim uma resenha aqui no futebol, mas a gente também estendendo a mão para às vezes pessoas que precisam de ajuda, de uma palavra amiga. E toda vez que eu venho aqui e trago uma situação, vocês vão lá e dão um super apoio aos canais. Então, obrigado mesmo de coração. Vocês são foda, velho. Vocês são foda mesmo. Obrigado. Obrigado. Bora pra vinheta. Fim de semana de Páscoa tá chegando e nós temos essa semana sorteios quentes das lotéricas. E vocês sabem que quando a gente fala sobre sorteios quentes das lotéricas, estamos falando sobre, ó, muita grana e estamos falando também sobre Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Olha só, tô com a plataforma deles aqui aberta. Dupla Páscoa. Nós teremos uma dupla cena especial de Páscoa, que vai ser no dia 19/4, 45 milhões. E amanhã nós temos uma mega cena que está acumuladíssima em 50 milhões, mano. Então olha só, oportunidade dobrada nessa semana para você fazer uma fezinha lá na Tribo da Sorte. Com apenas um único bolão, você participa de vários conjuntos numéricos e o advento de uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro, você não pode deixar de utilizar o nosso cupom. Clica aí ó, no link que está fixado ou no QR Code, vai abrir um chat, pede o cupom lá, ó, do Opina Porco, e eles vão gerar um cupom e você vai poder utilizar aqui nos produtos, beleza? 45 e 50 milhões. Fora que tem outros produtos também que você quiser. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. E deixa eu também mandar uns abraços aqui pra galera, ó. Quero mandar um abraço lá pro meu amigo Rodrigo Demécio, amigo e conterrâneo aqui da cidade. Abraço pra você, irmão. Ontem foi aniversário dele, um cara que sempre apoia o canal, sempre elogia muito o canal. Precisamos combinar aquela breja, Tamo junto, Deus te abençoe, tá bom? Obrigado pelo apoio sempre. E também, quero mandar um abraço aí, ó, lá pro Alexandre Bernardo. Alexandre Bernardo mandou mensagem lá pra mim. Diz que começou a seguir lá, gostou bastante aí do conteúdo. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Hoje é um dia muito importante no futebol brasileiro, porque temos a quarta rodada do Brasileirão. Na verdade, a quarta rodada começou ontem, eu nem sabia que teria a quarta rodada ontem. Os vascaínos estavam com a esperança de dormir ali na liderança, né, com um jogo a mais, mas dormir ali na liderança, porém não deu certo. O Ceará venceu o Vasco ontem, 2-1, foi esse o placar, né? E hoje nós temos dois jogos importantíssimos para ficar de olho. Um é Inter e Palmeiras, às 19h30 da noite. E o outro é Flamengo e Juventude, às 21h30. Então um jogo vai ser na sequência do outro. É legal assim, porque dá para assistir os dois jogos. E esses dois jogos eles prometem movimentar a ponta lá da tabela. Olha só, quarta rodada já, nós estamos aí tendo jogos de 6 pontos. Hoje pro Palmeiras é um jogo de 6 pontos. É um jogo muito difícil, pessoal. Eu admito que hoje é um jogo muito difícil. É um verdadeiro desafio que vamos ter lá contra o Inter. Hoje é uma prova de fogo da equipe de Abel Ferreira, das mudanças que foram feitas e realizadas na equipe de Abel Ferreira. E vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Neto, você acha que o empate ele é um resultado ruim? Ó, observando a qualidade, a solidez do adversário e que o jogo é na casa deles, provavelmente vai ter estádio lotado, estádio cheio. Eu não acho que o empate seja um resultado ruim, né? Mas uma vitória, nossa, uma vitória seria implacável, implacável. E aí no outro jogo é Flamengo e Juventude,
diz que tem uma baixa carga de vendas de ingressos, mas eu ouvi dizer que os ingressos estão de 80 a 500 reais. Gente, pelo amor de Deus, 500 reais, um jogo no meio da semana, 9h30 da noite, quarta rodada de Campeonato Brasileiro contra o Juventude, com todo o respeito do mundo, tá? Absurdo, caríssimo. Ah, Neto, mas tem de 80 também. Tudo bem, mas uma boa parte tá bem mais caro que isso. Esse ingresso, mano, é pra ser assim, preço mínimo 50 conto, preço máximo 150 reais, 200 reais, dependendo ali o setor. É isso. Agora de 80 a 500, gente, pelo amor de Deus, não façam isso com o torcedor brasileiro. Ainda mais no Maracanã, que comporta aí mais de 60 mil pessoas. Então você pode ganhar no volume. Os dirigentes brasileiros, eles têm que aprender também a ganhar no volume, principalmente em jogos assim, início de competição, meio de semana, Campeonato Brasileiro, com várias variáveis, tarde da noite, várias variáveis, né, que acabam comprometendo, às vezes, a ida da pessoa, a logística da pessoa até o estádio. Então você tem que estimular isso. E a melhor forma de estimular isso é ingressos mais baratos, um ticket médio menor. Abaixa o ticket médio e ganha no volume. Já tá bom. E além disso, você tem casa cheia, você tem um espetáculo bonito, você tem a torcida ali como o 12º jogador, né? Parece que os dirigentes brasileiros, eles não entendem isso. Mas vamos ver, vai ser uma noite muito interessante. Amanhã eu não tenho compromissos, então eu vou curtir o futebol hoje à noite, vou assistir os 2 jogos, aí a gente vai ver se depois no pós-jogo a gente traz hoje ou traz amanhã. Tudo vai depender aí da hora que terminar. Mas eu vou assistir o do Palmeiras e depois vou assistir o do Flamengo, um na sequência do outro, porque envolve toda a ponta da tabela lá. Então vai ser jogos muito interessantes. Mas a vida do Palmeiras não vai ser fácil. Acredito que a vida do Flamengo também não é fácil. Embora seja dentro do Maracanã, essas equipes tecnicamente menores, elas tendem a ganhar fôlego, né? Quando joga com equipes grandes. Pô, quantas vezes eu já vi o Palmeiras no Allianz tomar rodeio de equipes tecnicamente inferiores. Isso pode acontecer. Os caras eles dão sangue. Porque assim, a visibilidade, os holofotes estão para ele. Então, é a chance que aquele jogador tem de mostrar serviço. E de repente conseguir até uma observação aí para ser promovido a outras equipes, ganhar novas oportunidades de mercado. Então esses caras, eles aproveitam esses jogos. Eles aproveitam esses jogos que tem uma carga ali de exibição alta. Vamos ver como que vai ser. O que eu espero do Palmeiras para hoje contra o Inter em termos de escalação? A mesma escalação que foi utilizada até agora. Que vem lá da Libertadores, que foi utilizada contra o Corinthians. A mesma forma de jogar. Felipe Anderson do lado direito, às vezes um pouco mais centralizado, às vezes invertendo essa centralização com o Estevão, que vai cair pelo centro, Felipe Anderson mais aberto. Eu acho que essa estratégia, ela é muito boa. E assim, o Inter perde um reforço importante, que é o Wesley. O Wesley, que inclusive é ex-jogador do Palmeiras, parece que ele sentiu e não vai entrar hoje não pro jogo, hein? Não é um nome confirmado e tem sido um jogador, sim, importante para o Internacional. Então é a nossa oportunidade de aproveitar também um Inter com um desfalque. Um desfalque assim, não acho que vai fazer tanta diferença, principalmente nos minutos iniciais, no primeiro tempo, em parte do segundo tempo. Eu acredito que ele é mais um jogador que ia permitir a amplitude do elenco para o Inter ter fôlego, se precisar de um fôlego a mais. Não acredito que comprometa muito, porém, mostra ali um ligeiro comprometimento da equipe, né? Vamos lá, então. Pessoal, seguinte, polêmicas. Polêmicas. Vamos falar sobre polêmicas. Com 55 milhões em disputa, e quando fala disputa, entende-se por cobranças que estão acontecendo lá no Corinthians, o CAS marca audiências envolvendo o caso Garro e Félix Torres, né? O CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Como foi já mencionado aqui em outros carnavais, em outros vídeos,
em outros episódios, o Corinthians ele está sendo denunciado à FIFA justamente pelo não cumprimento dos pagamentos de contratos ali envolvendo tanto a compra do Garro quanto também o Félix Torres. E o Corinthians recorreu dessa condenação no CAS, que é essa Corte Arbitral Superior, e o CAS agora marcou as audiências agora, quer ver? As audiências, a primeira audiência vai ser relacionada à contratação do Rodrigo Garro, no dia 30 de abril, ou seja, daqui 2 semanas. E depois a próxima é no dia 7 de maio, que vai ser referente à compra do zagueiro Félix Torres, lá com o Santos Laguna. Ambas as equipes acusam aí o Corinthians de não cumprir com o contrato. Em relação à situação do Garro, em nota oficial, o Corinthians divulga que está tudo certo. O contrato que eles estão, aquilo que eles estão exigindo, não existe, não foi estabelecido em contrato. Então o Corinthians recorre se defendendo. Em relação ao Félix Torres, o Corinthians admite que houve o atraso sim do pagamento, e utiliza ali aquelas justificativas de sempre para tentar também contestar. A questão é a seguinte, meus amigos. O Corinthians não pode levar um transfer ban enquanto essa condenação não sair. E o CAS, ele acaba sendo um pouco enrolado. Vai ter a audiência e depois sai o resultado de tudo isso. Só que aí é o seguinte também. Acredito que essa seja a última instância para o Corinthians recorrer. Se ele for condenado nos 55 milhões, aí ele vai ter que dar um jeito de bancar os 55 milhões ou vai levar um transfer ban. Vamos ver o que vai virar isso daqui. É a última instância mesmo, e aí a gente vai ter a resposta sobre essa situação toda. Agora, meus amigos, nós temos uma situação que acabou repercutindo muito na noite de ontem, que é a situação aí do Bruno Henrique lá. O Bruno Henrique ele foi indiciado pela Polícia Federal na investigação sobre a manipulação e o envolvimento ali com as apostas esportivas. Ele teria tomado o cartão amarelo naquela partida contra o Santos lá de 2023, propositalmente, e teria beneficiado, propositalmente, alguns parentes seus, que teriam colocado grandes valores, feito altos aportes, e lucrado com aquele cartão que ele tomou. Mais de 3.900 mensagens do Bruno Henrique, elas foram verificadas pela polícia. Alguns trechos da conversa são bastante comprometedores. Inclusive ele falando sobre dia do jogo, quantos cartões que ele tem, ele alegando que ele ia se segurar para não tomar nenhum amarelo antes, para realmente provocar o amarelo naquela data, na data do jogo do Santos. Falou que nem ia discutir em campo com ninguém, não ia entrar forte ali em nenhuma marcação, para não correr o risco. Falando de valores, enfim. Cara, conversas que são muito, mas muito comprometedoras, com parentes dele ali. E realmente nesse dia houve o levantamento dos dados das apostas realizadas na plataforma, e as pessoas que lucraram com isso foi justamente pessoas da região onde ele mora. Foi aí que começou essa investigação, e parentes dele, né? Pessoas que tinham feito ali contas que são parentes do jogador. Mano, essa é uma situação muito embaçada, uma situação muito delicada, porque assim, não existe, é uma investigação, ninguém bateu o martelo em nada, isso não significa que o cara é culpado. Já tô vendo gente aí escorraçando o cara, calma, eu acho que a gente tem que ser ponderado nessa situação. E basicamente, pessoal, a minha opinião aqui é a mesma opinião que eu coloquei lá pro Lucas Paquetá. Tem gente falando assim, ele tem que ser preso. Eu vi o pessoal lá na, acho que ESPN, falando ontem, naqueles programas ali meio mesa redonda, falando que não, ele tem que ser preso, tem que perder o contrato com o Flamengo. O Flamengo divulgou uma nota oficial sobre o caso. Vamos ver aqui, ó. A nota foi a seguinte, ó. Abre aspas, o clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito.
Fecha aspas. Então, basicamente, o Flamengo assume o compromisso com a questão de fair play desportivo. Na verdade, o Flamengo vem levantando muito esse tema nos últimos meses. Tanto quando a gente fala sobre a questão de fair play financeiro, também acaba entrando nesse rol aí. Então, o Flamengo tem levantado muita bandeira dessa forma ética dos clubes agirem dentro do mercado, dos clubes competirem, etc, etc. Então eles falam, eles ressaltam a importância desse compromisso, mas eles também falam sobre a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência. Ou seja, você não pode declarar uma pessoa culpada, você não pode dizer que o cara é culpado, que o cara cometeu um crime, sem antes você ter todo o devido processo legal e também sem antes o cara exercer o seu direito de defesa. Eu não entendo dessa parte jurídica, mas eu presumo que seja basicamente essa interpretação aqui da nota. Mano, eu acho que o Flamengo, ele age certo. Ele age certo por alguns fatores e alguns princípios. Primeira coisa, ele destaca o fair play desportivo, que é uma bandeira que eles defendem, então eles destacam, eles começam a nota destacando isso, e eles também falam sobre o devido processo legal, o que é um direito de todo mundo. É um direito de todo mundo, é lei, é constitucional isso. Então, ou seja, eles também respaldam o jogador. E isso é importante, talvez, nesse momento, em termos até de desempenho. Porque assim, galera, isso daqui vai ser um longo processo que vai ocorrer. Aqui no Brasil, vocês sabem como funciona a velocidade das coisas. Tende a ser demorado. Então, nesse meio tempo, o Bruno Henrique, ele não está proibido de entrar em campo e atuar. Tudo bem, a equipe pode afastar ele temporariamente, mas não acredito que isso vá acontecer nesse momento agora. Eu acredito que o Flamengo mantém o jogador escalado normalmente. Então, você abrir essa nota também declarando apoio ao processo legal, ao direito de defesa do jogador, é uma maneira de você tentar colocar ali panos quentes na situação e aliviar um pouco a pressão para o jogador entrar em campo. Porque pode ser que o fator psicológico influencia no desempenho. Só que isso é de pessoa para pessoa. Tem gente, galera, que tem um punhado de processo nas costas, de acusação, e o cara tá de boa. É tipo mercado financeiro. Tem gente que não tem perfil para bolsa de valores. O cara perde 10 reais, se desespera. Tem gente, cara, que surfa na bolsa de valores, que tem sangue frio para aquilo. Tem gente que tem o emocional para aquilo. Então tudo depende de pessoa para pessoa. Não dá para falar assim, ó, o Bruno Henrique agora vai desconcentrar, isso vai atrapalhar o cara em campo. Às vezes, mano, o cara ele nem... deixa isso daí andar, fi. Vou continuar fazendo o meu trabalho. O clube já falou ali que eu tenho direito à defesa, então o processo vai acontecer e lá na frente a gente vê. Vamos pensar no agora. Ou pode ser também que ele sinta emocionalmente e psicologicamente isso. Isso daí a gente só vai saber nos próximos jogos. Talvez com o desempenho dele em campo, talvez com o que for acontecer ali de bastidores. Não tem como a gente bater o martelo sobre isso agora. Agora, o que eu falo pra vocês é o seguinte. A minha opinião aqui é a mesma que eu tenho lá pro Lucas Paquetá. Se houve o envolvimento, o jogador ele deve ser penalizado. Com toda a certeza do mundo. Não tem como passar pano pra coisa errada. O jogador ele deve ser responsabilizado, sim, deve responder por isso e deve ter pena exemplar aplicada. Eu acho que banir o jogador do futebol por isso é exagero. Que nem eu falo pra vocês, o pessoal tá querendo banir lá o Lucas Paquetá do futebol de uma vez por todas. Eu acho que isso é um exagero. Ah, Neto, mas o que ele fez foi errado. Concordo, eu concordo que o que ele fez foi errado. Só que a gente tem que ponderar também as coisas e eu acho que você tem que aplicar algo que seja exemplar, mas também que não seja uma tomada de decisão precipitada ou radical. Banir o cara do esporte de vez. Não vejo sentido nisso. Agora, você querer 1 ano de suspensão, 2 anos de suspensão, ok. Aí eu sou a favor. Aí deve ser aplicado para servir até como exemplo para outros jogadores não se envolverem com isso. Porque 2 anos na carreira de um atleta, às vezes até a rescisão contratual, por quebra ali de princípios e tudo mais, é um duro golpe na carreira do cara. E isso vai fazer com que outros atletas fiquem mais atentos para não fazer isso. Prender o cara, mano, a gente vive num país, galera, vamos ser sinceros, tá? Não vamos ser hipócritas agora.
Nós vivemos num país que a classe política, não estou generalizando, não estou falando de todo mundo, mas uma boa parte da classe política é envolvida anos e anos em escândalos de corrupção. E nada acontece. Muito pelo contrário. Muitos ainda são reeleitos, muitos ainda continuam no poder, e todos os anos são figurinhas repetidas e carimbadas na política brasileira e no cenário político nosso. Então assim, se a gente exige prisão por um jogador que entra em campo, xinga o juiz de propósito para receber um cartão amarelo, a gente tem que também exigir prisão para vereadores, deputados, prefeitos, etc, que se envolvem em escândalos de corrupção. E aí tem que ser proporcionalmente igual. E no nosso país a gente sabe que não é. Então eu acho que prisão é uma coisa muito exagerada. Você pode, sei lá, converter isso em penas alternativas, trabalhos solidários. Tem várias e várias penas alternativas, maneiras alternativas de fazer isso, né? É outra coisa também, né? Se for uma organização criminosa, aí é diferente, aí o negócio é mais embaixo. Agora, se for uma coisa assim, feita ali com os parentes, só, eu vou tomar um amarelo de propósito lá para vocês faturar uma grana. Não que seja certo, mas a gente também tem que trazer uma pena que seja razoável e exemplar ao mesmo tempo. E aí eu acho que você punir mais no princípio esportivo é mais viável porque faz com que outros jogadores tomem cuidado com aquilo. Ah, Neto, não pense igual você, tem uma opinião mais radical, tem uma opinião menos radical, tá exagerando, isso é teoria da conspiração. Coloca aí nos comentários, mano. Debate aqui é livre, eu tô colocando a minha opinião exatamente igual eu pontuei com o Lucas Paquetá. Nada de diferente, penso da mesma forma. E agora outra coisa que eu acho que tem que acabar também é a aposta no jogador. Tem que haver aí uma lei por parte da Confederação Brasileira de Futebol, junto com o governo e tudo mais, para proibir essa prática esportiva de você apostar no jogador. Porque senão, mano, isso aqui condiciona demais as coisas. Que esse tipo de prática tem que acabar também. Isso tem que sair, pessoal, porque isso tá destruindo o futebol brasileiro. Isso tá destruindo... Já não basta todos os problemas que a gente tem, mano. Arbitragem, corrupção, etc, etc. Agora vem mais um. Vem mais um, que é essa corrupção que acontece, né? Que é uma forma de corrupção também, dentro aí das apostas esportivas relacionadas a um único jogador. Ah, Neto, mas por causa de um jogador vai mudar todo o sistema? Mas não é só um caso, né? Tá cada vez mais frequente. É melhor cortar o mal pela raiz e você ter apostas mais generalizadas e não tão situadas a jogadores em si. Mas essa é a minha opinião, mano. O futebol brasileiro, ele anda numa linha, ó, descendente. Isso é triste. E as autoridades, elas têm que fazer alguma coisa antes que isso acabe. Beleza? Antes que isso acabe com o nosso futebol e vai perdendo cada vez mais a credibilidade. A gente que é apaixonado por futebol, a gente tá aqui. Mas tem gente que às vezes começa já, tá vendo? Isso daí é tudo manipulado, não quero assistir mais isso não. Vai perdendo a credibilidade. Quando perde a credibilidade, mano, aí a audiência, o impacto vai lá embaixo. E a gente não pode deixar isso acontecer com o nosso futebol acima de tudo. Tá bom? A gente espera aí uma resolução. Sempre a gente espera que os jogadores não se envolvam com isso, né? Que sejam inocentados, que sejam provada a inocência. O jogador se diz inocente das acusações. E vamos ver os caminhos que vai tomar, os caminhos que vai trilhar. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.